23, A galera aí do chat, bom dia. Pessoal, lembra comigo aqui, eu cheguei a fazer essa questão com vocês? Eu não lembro se eu fiz ela. Acho que sim, não foi? Responde para mim aí no bate-papo. Galera do bate-papo, tu mandou um bom dia a todos e a todas. Ótimo, obrigado, obrigado. Só lembrando, para calcular o trabalho, ele é numericamente igual à área do miolo. Vamos lá, então, vamos fazer o próximo questão. Essa aqui é muito bonita. 1 minuto para vocês calcular para mim o trabalho nesse ciclo termodinâmico. Eu vou lembrando a vocês que o trabalho ele é numericamente igual à área. O trabalho ele é numericamente igual a quê? Igual à área. Bom demais. Sim, Luiz, posso sim, pode deixar. Posso agora mesmo. Para mim, eu tinha postado, Luiz. Vou dar uma olhada nisso, tá bom? Beleza, Ana Júlia. Vamos ver se é. Então, vamos lá, então. Como é que nós vamos resolver isso? Na figura abaixo, apresenta o diagrama da pressão PPA em função do volume, vem em metros cúbicos, de um sistema termodinâmico que sofre 3 transformações sucessivas. XY, XY, YZ, ZX. O trabalho total realizado pelo sistema após as 3 transformações. Ué, como é que eu calculo o trabalho? Trabalho é numericamente igual à área. Então, eu vou pegar a área interna desse triângulo, você concorda? Isso, base vezes a altura sobre 2. Aí, ó, fiz até figurinha bonitinha para você. Quem é a base? A base vai ser isso aqui, ó. Daqui até aqui, que é 0,2, que é 1. E quem é a altura? Essa medida aqui, ó.
Essa é a altura. Beleza. Então, a área é base, que é 0,8. Base vezes a altura sobre 2. A área é 0,8. A altura, 6 menos 2, 4 vezes 10 à quinta, sobre 2. 4 que divide 2 é 2. 2 vezes 0,8 é 1,6 vezes 10 à quinta, unidade de área. Portanto, trabalho é 1,6 vezes 10 à quinta joules. Fácil, tranquilo. Acho que todo mundo entendeu isso aí, vai sair muito bem nessa brincadeira. Luiz, entendeu por que trabalha isso aqui? Beleza. Então, vamos avançar um pouco no conteúdo. Tem esse assunto aqui é muito bacana. Chamado Segunda Lei da Termodinâmica. O que seria a Segunda Lei da Termodinâmica? Olha que legal. O calor não passa... Existem várias maneiras de interpretar a segunda lei. Nós vamos falar dela de vários desses aspectos, né? Primeiro, o calor não passa espontaneamente de um corpo para outro de temperatura mais alta, ou seja, o calor só flui do ponto de maior temperatura para um de menor temperatura. Calor, faz isso. Ou seja, a segunda lei diz que isso aqui, ó, é falso. O calor não flui do ponto de menor para o ponto de maior. E a segunda lei, cara, analisada em cima de máquinas térmicas, que é um assunto fantástico, diz que é impossível construir uma máquina térmica que opere em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho. O que isso quer dizer? Eu tenho uma máquina térmica, ela recebe uma quantidade de energia, ou seja, uma quantidade de calor. Aqui nós chamamos de fonte quente, aqui é uma fonte fria, e aqui é o trabalho. É impossível construir uma máquina térmica que opere em ciclos, que ele converta toda a energia em trabalho. Sempre tem uma energia que a gente joga fora. Ou seja, eu nunca vou conseguir ter uma máquina térmica de rendimento 100%. Sempre uma fração da energia é jogada fora. É jogada fora. Essa fração da energia que é jogada fora, ela é jogada para a fonte fria. Ou seja, é impossível retirar calor de uma fonte e fazê-la todinha virar trabalho. Um bom exemplo disso é o carro, o motor do carro. Todo combustível que eu queimo, todo ele vira energia cinética do carro? O carro? Não, né? Parte vira aquecimento. Se eu conseguisse absorver todo esse tipo de energia, eu teria uma máquina térmica que funcionaria com 100% de energia. Qual a consequência disso? A consequência disso são os motores. É isso que nós estamos chamando agora, chamado máquinas térmicas. Está aqui, ó. Máquinas térmicas. Para que uma máquina térmica converta calor em trabalho de modo contínuo, deve operar em ciclos entre duas fontes térmicas. Uma fonte é a quente e a outra é a fria. Ou seja, eu tenho uma máquina térmica, vou fazer isso aqui, você pode fazer aqui embaixo. Máquina térmica, ela retira calor da fonte quente, ou seja, retira calor da fonte quente, recebe calor da fonte quente, aqui chamam de Q1, ó.
eu vou chamar de Q quente, e converte-o parcialmente em trabalho e rejeita parte do calor para a fonte fria. Eu vou chamar de QF, calor frio. O que é esse calor frio? A quantidade de calor que é rejeitada para a fonte fria. Quantidade de calor que é rejeitada para onde? Para a fonte fria. Não sei, que é jogada fora. E para falar de máquinas térmicas, olha dois exemplos bacanas aqui, ó. O primeiro barco a vapor é uma máquina térmica. Olha esse locomotivo aqui, ó, que interessante. Tudo isso é máquina térmica, ou seja, são sistemas máquina térmica que recebe calor de uma fonte quente, rejeita para uma fonte fria, parte, e parte vira trabalho. Essa parte que vira trabalho, ó, é usada aqui para fazer um barco andar, é usado aqui, ó, para poder fazer a locomotiva andar. Essa parte do trabalho, você pode pensar que é uma energia útil. E essa na fonte fria, você pode pensar assim, energia dissipada. Melhor dizendo, energia não aproveitada. Você pode pensar ainda que é uma energia rejeitada. Tá certo? Então, o que me interessa é eu saber quem é essa energia útil. Por falar nisso aí, olha aqui de novo, né? Esse slide está repetido. Aqui um esquema para a gente poder entender isso aqui e vamos equacionar. O que é a máquina térmica? A máquina térmica é esse sistema que recebe calor da fonte quente, rejeita parte para a fonte fria. Então, aqui, a fonte quente ele recebe, ó, calor recebido. Fonte fria, calor cedido, rejeitado. Trabalho realizado, energia chamada de útil. Energia útil. Vamos equacionar isso? Eu sei que a quantidade de calor total, que eu vou chamar de Q quente, que é o Q1 aqui, ó, é igual à quantidade de calor da fonte fria, que é jogado para a fonte fria, mais o trabalho realizado pelo ciclo. Pronto. Se ele me perguntar assim, qual que é o trabalho? Qual foi o trabalho realizado por essa máquina térmica para fazer o ciclo acontecer? Aí o trabalho é o calor quente, que é o que recebe, menos o calor frio. Entenda essa palavra calor frio, ela é estranha? É. Mas é para você entender que é o que é rejeitado, é o que vai para a fonte fria. Isso, exatamente, conservação da energia. Aqui, Aninha, ó, conservação da energia. Vamos supor que está chegando para a minha máquina térmica 100 cal. Estou jogando fora 70. Então, quanto está virando trabalho? 30. Mas, Alain, é uma fração pequena mesmo que vira trabalho, exatamente. Ó. A observação aqui embaixo. Ó. Geralmente costuma apresentar rendimentos bem baixos, inferiores até a 30%. Então, como é que eu calculo o rendimento? Como é que eu calculo o rendimento dessa máquina térmica? Rendimento é o que energia útil,
energia que eu estou usando, sobre a energia total. Ah, que bacana. Quem é a energia útil? Uai, é o trabalho. E quem é a energia total? É o que é quente. Então, a minha energia, meu rendimento, é igual que quente menos que frio sobre que quente. Então, isso aqui é meio quando eu escrever que quente sobre que quente menos que frio sobre que quente. Portanto, o rendimento é dado por 1 menos que frio sobre que quente. Essa é a equação que nós vamos usar para cálculo de rendimento. Rendimento, 1 menos quantidade de calor cedido para a fonte fria sobre a quantidade de calor total. Esse é um bom momento vocês me fazerem perguntas. Tá aqui, ó, o mesmo slide, só que aqui agora eu coloquei ele bonitinho assim, ó. Aqui eu deduzi para vocês, viram? Eu deduzi. E aqui está todo o slide aqui também deduzidinho, para o que você achar melhor tirar print. Bom demais. Quando nós estamos falando de máquinas térmicas, nós estamos falando que tem que operar em ciclo, né? Olha que interessante que a gente fala que tem que operar em ciclo. Se está operando em ciclo, o que está acontecendo? Vamos pensar aqui que é o ciclo. No ciclo, a situação inicial não é igual à situação final? Pressão inicial é igual à pressão final, volume inicial igual a volume final, temperatura inicial é igual à temperatura final. Não, Aninha. O equívoco acontece, Aninha, em você pensar que rendimento é igual a trabalho. Não é. É o trabalho sobre energia total. Então, seria o que é quente. Porque quando você fala que o rendimento é igual a trabalho, seria rendimento igual a trabalho se não... Olha aqui para esse diagrama aqui, Aninha. Se não tivesse fonte fria. Toda a energia que ele ganha fosse usada para fazer trabalho, entendeu? Se toda a energia que ele ganha, o que é quente, vira trabalho, aí sim, entendeu? E aí o rendimento seria 100%. Ok, Aninha?
Por nada. Então, quando eu falo que o trabalho é cíclico, temperatura inicial é igual a temperatura final. Uai, se temperatura inicial é igual a temperatura final, a variação de temperatura é zero. Nós já sabíamos disso. Uai, se a variação de temperatura é zero, a variação da energia interna é zero. Eita! Pela primeira lei da termodinâmica, eu sei que a quantidade de calor que o sistema recebe é igual, ele provoca aquecimento do sistema mais realização de trabalho. Então, se o ΔU é zero, no trabalho cíclico, eu tenho que a quantidade de calor recebida ou precedida vale o trabalho. Como o ciclo gira no sentido horário, ele está girando no sentido horário, nós falamos que trabalho é positivo, o gás realiza trabalho, e a conversão de calor em trabalho. Ou seja, vamos escrever isso. Calor vira trabalho, é convertido em trabalho. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda a quantidade de calor que ele está ganhando, toda não, eu vou te falar, que a quantidade de calor que ele está ganhando está virando trabalho. Então, calor é convertido em trabalho. Vamos escrever melhor aqui. Calor é convertido em trabalho. E isso basta eu olhar e ver que está girando no sentido horário. São todas essas consequências de saber que está girando no sentido horário. Vou até fazer assim, ó. Que trabalho. Vou meter um ciclo aqui, ó. Está girando no sentido horário. As consequências disso tudo, ó. Como eu já havia falado para vocês desse desenho aqui, para falar de locomotiva, eu tenho que chamar meu amigo Sheldon. Jéssica, geralmente os rendimentos de máquina térmica não passam de 30%. São baixíssimos. Existe uma máquina térmica que é ideal, que o maior rendimento que existe, se conseguisse atingir, seria o dela. Nós chamamos ela de máquina de Carnot, ciclo de Carnot. Ela me dá o máximo rendimento que uma máquina térmica pode ter operando em ciclos nas temperaturas do sistema. Para falar de locomotiva, eu tenho que trazer meu amigo Sheldon Cooper, porque nós sabemos que o Sheldon é louco, apaixonado por locomotiva. Essa aqui, ó, é uma foto brasileira, está no site, está aqui o site, chamado Amantes da Ferrovia. Vale a pena dar uma olhadinha no site. Eu não olhei ele todo, mas a parte inicial que eu olhei, eu gostei. Fala desse primeiro trem brasileiro, chamado A Baronesa, em homenagem à esposa de Barão de Mauá, se eu não me engano. Muito legal, muito bom. Compensa dar uma lida. Quem gosta de história do Brasil vai se divertir muito, vai gostar muito de ler um pouco sobre isso. Quando começaram a colocar os trilhos no Brasil, a população brasileira não tinha nem noção do que significaria isso. Como que isso seria útil, importante.
Só depois, com essa máquina que entrando em movimento, que eles começaram a perceber quão valioso seria esse instrumento aqui no Brasil. Vamos fazer um exercício? Dá uma olhada para essa questão e tenta fazer ela para mim, por favor. Vamos fazer? Uma caldeira a temperatura 600 Kelvin, fonte quente. Veja bem, ele nem precisava falar que essa era a fonte quente, porque olha a outra temperatura, né? 293, então a maior temperatura é da fonte quente, ó. Esse aqui é o meu que é quente. Fornece vapor correspondente a 1.000 quilocalorias em cada segundo a uma turbina. Uau! Então ele me fornece 1.000 quilocalorias por segundo a uma turbina. Que é quente, 1.000 quilocalorias, tempo, 1 segundo a uma turbina. O vapor deve passar pela turbina, cede ao condensador fonte fria, 800.000 calorias. Então, meu Q frio, 800.000 calorias. Por segundo. Por segundo. A uma temperatura de 293 Kelvin. Considere um cálculo. A Tujal determina a potência produzida por essa máquina em quilowatts e calcule seu rendimento. Ok, vamos lá, vamos pensar nisso aqui. Como é que eu calculo o rendimento? Nós sabemos que rendimento é 1 menos Q frio sobre Q quente. Rendimento é 1 menos, que é o Q frio? 800.000. Q quente, 1.000. Você já viu que os dois zeros e o K vão embora, né? Tchau, tchau. Olha o tanto que é baixo o rendimento dessa máquina. Rendimento, 1 menos 8 sobre 10. 8 sobre 10 é igual a 80%. 1 menos 0,8. 1, N igual a 1 menos 0,8, 0,2. Ou, se você preferir... Ai, desculpa, gente. Passando álcool aqui na mão. Obrigado, Gabriel. N igual a 0,2, também conhecido como N igual a, em porcentagem, 20%. Determine... Bom, o rendimento está aí, fácil pra caramba, né? Não, 293 é temperatura, Gabriel. Não, Gabriel, é comum. Relaxa.
Lá em Carnot, você vai perceber uma relação importante nesse comentário seu. Vamos lá. Olha só. Ele pediu agora a potência produzida, né? Ué, a potência produzida tem que pensar na energia útil. Ué, tem que pensar no trabalho. Quanto vale o trabalho? Vamos pensar? Entra 1.000, joga fora 800. Trabalho só pode ser quanto? 200.000 cal. Então, trabalho é 200.000 quilocalorias. Essa é a energia útil. Ou seja, energia que virou trabalho. Então, eu sei que energia é potência vezes tempo. Deixa eu mudar a cor disso aqui, para ficar mais didático. Vermelho, preto. Será que o verde fica legal? Vamos ver. Então, eu sei que meu trabalho vai ser 200.000 quilocalorias. 200.000 quilocalorias. Então, eu sei que energia é igual a potência vezes tempo. A energia útil, é o meu trabalho. 200.000. Potência, eu quem me pede. Tempo, 1 segundo. Portanto, potência é igual a 200.000 watts. Está aí a resposta do nosso exercício. Guarito, foi digitado errado aqui, tá? Beleza. Dúvidas? Beleza. Olha aqui, olha para essa que isso aqui é interessante. Ele virou para mim e falou assim, ó. Máquina térmica. Em 1 segundo, o vapor fornece 1.600 quilocalorias a um cilíndrico de uma máquina a vapor. Durante o mesmo tempo, são perdidas. Então, aqui está chegando minha quantidade de calor quente, que é quanto? 1.600. É perdida, tá? Fonte fria, 1.400. Trabalho. Olha, se chega a 1.600, 1.400 jogo fora, eu estou usando quanto? 200 quilocalorias. Calcule o rendimento. Como é que eu calculo o rendimento? 1 menos que frio, que quente. 1 menos que é o que frio, 1.400 sobre 1.600. Que é a mesma coisa de eu escrever 1 menos 14 sobre 16. 14 por 2 é 7, 16 por 2 é 8. Portanto, rendimento é igual a 8 vezes 1, 8, menos 7 sobre 8. Rendimento é igual a 1 sobre 8, se eu não me engano, 0,125.
em porcentagem, 12,5%. Tem, dá a mesma resposta, a mesma coisa. Se tivesse feito assim, ó, rendimento, trabalho, sobre o que total, que é o que quente. Trabalho é 200, 1.600, que é igual a 2 sobre 16, que é igual a 1 sobre 8. Que é igual a 0,125, que em porcentagem dá 12,5%. Yes ou não yes? Como o tempo passa rápido quando a gente se diverte, né? Acabou! É isso aí, moçada. Agradecido pela atenção. Vida longa e próspera a todos. Forte, caloroso, um distante abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, moçada!